Seguimos com o destaque da agenda cultural de Varginha nesta semana. Música dos Músculos é o inusitado título de um livro do escritor Tadeu Terra, que será lançado nesta quarta-feira no Museu Municipal. Uma obra que dá sequência e atualiza a rica produção literária do autor. Música dos Músculos é o quarto livro de Tadeu Terra, escritor, poeta e diretor teatral. Trata-se de um compilado de poesias somadas a uma peça teatral escritas por ele ao longo de anos. Eu havia perdido no computador a música dos músculos, já tinha essa ideia. E com isso eu perdi os textos, mas eu já tinha em mente o desenho do cenário que eu havia feito. Com isso, veio brotando o cenário e eu escrevi o cenário, que a proposta então era só teatro. E através do cenário foi produzindo os textos da peça de teatro. E com isso, no desenrolar do cenário, veio acrescentar a poesia também. Aí eu resolvi ser um livro só, Música dos Músculos, incluindo a peça de teatro e depois o livro de poesia. Com 80 páginas dedicadas à poesia, o título Música dos Músculos percorre em versos um caminho sobre pedras e flores. Traduz em palavras a leveza etérea, árdua e pesada no deserto inóspito da alma humana. Revela o poeta e diretor de teatro. Enquanto eu cuidava do meu pai com mal de Alzheimer, eu desenhava, eu ficava desenhando, escrevendo e cuidando. E aí que reforçou muito mais a música dos músculos, para ver o que a gente é em relação ao físico, e o que eu disse para você é o cérebro, que meu pai morreu com problema de Alzheimer. Então, por isso que a música dos músculos tem muito paralelo em ver o que é o cérebro, o que é o músculo, até onde vai a nossa força física. Mas a mental, conforme o autor fala, para mim, o que manda no ser humano é cérebro. O processo criativo de Tadeu é bem interessante. Começa com uma imagem. Aqui, só para você ter uma ideia, são mais de 10 mil anéis daquelas latinhas de alumínio, formando uma figura, uma imagem, e que isso impulsiona o lado criativo dele de pensar nas palavras. É aí que surge o texto, né? Sim. As imagens me dão a visão do texto. Bom, você com esse livro agora, Música dos Músculos, é o quarto livro seu que está sendo lançado, mas tem material que você escreveu e que está na gaveta ainda, é isso? Está na gaveta. Inclusive, já ia ser. Eu estava em Varginha quando eu estava morando aqui. Quem fez o prefácio para mim foi o José de Souza Pinto, o Zanotto, e outro aviano que trabalhava na faculdade da UNES aqui, que era meu compadre. Eles escreveram um prefácio de um livro meu que chama Na Fresta do Espaço que Habitamos. Mas com isso eu fui embora de Varginha, o livro parou, mas está pronto e se Deus quiser eu quero lançar esse livro. E depois, logo em seguida, quando eu fui para Porto Velho, morei em Cacoal, Porto Velho, Rio Verde, andei para o norte do país, eu escrevi Janelas Oblíquas. Por que janelas oblíquas? Igual eu te falei, eu trabalho muito com imagem. Às vezes eu ia de carro, ou de ônibus, ou de avião, eu via as cidades como ela era, e eu escrevia janelas oblíquas da maneira que eu via. E na volta de Rondônia, eu estive morando em Uberlândia, chegando em Varginha, eu lancei Habitantes do Eu, que eu estava mexendo com o processo do Festival de Poesia e de Teatro. Lancei. E nesse meio termo, depois, eu escrevi Por Outras Arestas. E nesse intervim da Covid-19, já tinha metade do livro pronto, e antes da Covid, quando eu disse do falecimento do meu pai, já estava registrado a Música dos Músculos. Portanto, despem as máscaras, mostrem as faces, e que me tenha, ainda que seja pelo vesgo retrovisor. Procissão dos vultos, reféns da aparência, garimpando perguntas e respostas, por um lapsus, sombras ou silhuetas, a minha imagem agora é do meu pai.
Essa publicação tem o apoio da Prefeitura de Varginha, Fundação Cultural e Associação dos Poetas e Escritores do Sul de Minas. O lançamento será amanhã a partir das 5 da tarde no Museu Municipal, com entrada franca.